Chegou a hora de revisarmos o que foi visto nas últimas 5 aulas. A primeira coisa que nós vamos relembrar aqui foi a aula sobre competências comunicacionais, né? O que eu quero reforçar é que nisso o engenheiro é um mediador. A gente tem que vê-lo como alguém capaz de se comunicar com uma variedade de interlocutores, né? Por causa disso é que a gente precisa desenvolver a competência comunicacional, porque afinal nós precisaríamos apresentar dados técnicos, né, que vão ser usados na construção da argumentação para a tomada de decisão. Então, um dos principais instrumentos nesse sentido é o texto técnico, tá? Então, vamos relembrar aqui as principais coisas vistas na segunda parte da nossa disciplina, né? A partir da 6ª aula. Nós vimos competências comunicacionais, principalmente como é que se escreve um texto técnico, um texto científico. Nós vimos qualidade e melhoria de processo, que é uma competência que é bem vista em qualquer engenharia, em qualquer especialidade. Nós vimos também modelagem e solução de problemas, que afinal de contas é para isso que engenheiro serve, não é? Para resolver problemas, né? E, por último, gestão de projetos, tá? Essas 4 competências, que são competências válidas, como eu já disse, para qualquer engenharia, elas precisam ser desenvolvidas ao longo de toda a carreira. Então, nada melhor do que começar logo no primeiro período. Então, por isso que essas competências são trabalhadas aqui na disciplina de introdução à engenharia. Mas o que eu quero reforçar com você é que aqui é só uma introdução, é só o começo do caminho, tá? Você ainda vai trilhá-lo por muitos anos à sua frente. Então, vamos recuperar aqui o que foi visto para que esse caminho seja mais tranquilo, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu falei, o relatório técnico, que é um tipo de texto científico, né, que é muito utilizado na engenharia, ele nada mais é do que o relato das atividades técnicas, o que o engenheiro realizou, tá? Um relatório técnico, ele serve para documentar, né, a gente saber lá no futuro o que aconteceu, por que nós tomamos aquelas decisões, né? Ele também serve para comunicar experiências e os resultados que foram obtidos, tá? E, principalmente, um relatório técnico, ele serve para dar suporte à argumentação, tá? Que vai ser usada para se tomar uma decisão, tá? Então, é importantíssimo a gente lembrar que o relatório técnico, ele é um relato de algo que foi feito, mas ele também é um instrumento poderosíssimo para a geração de conhecimento. Ele relata um conhecimento, mas ele também ajuda a criar novos conhecimentos, né? Bom, o que é preciso para que um texto técnico, um relatório científico, enfim, qualquer tipo de comunicação técnica seja eficaz? Primeiro, a gente precisa identificar o interlocutor. Afinal, com quem que a gente está falando, né? Porque conhecendo, identificando o interlocutor, a gente consegue ajustar a linguagem, né? Ajustar a linguagem significa reconhecer o nível de conhecimento do interlocutor e também a sua relação com a situação em questão. Ou seja, quem é o interlocutor? O que ele tem a ver com aquele problema? E aí a gente ajusta a linguagem, tá? Por que eu digo isso? Porque o linguajar técnico, ele é diferente do linguajar coloquial, da língua que a gente usa no nosso dia a dia, né? A linguagem técnica, ela serve, né,
para ser usada entre pessoas que compartilham o mesmo conhecimento prévio, tá? E o uso da linguagem técnica, ela tem algumas vantagens muito importantes. Que vantagens são essas? A primeira é porque ela acelera a comunicação, tá? Considerando que que as duas pessoas, né, você e o seu interlocutor, já têm o mesmo conhecimento prévio, você pode ser mais eficiente, você pode passar o recado com menos palavras, né? Então, a linguagem técnica acelera a comunicação nesse sentido. Você não precisa explicar o que já está bem entendido, tá? E, além disso, a linguagem técnica também permite a precisão nas informações, tá? Então, ela acelera a comunicação e permite precisão na troca de informações. Por isso que a gente precisa usar linguagem técnica nas situações que forem possíveis, tá? Então, o importante é que toda a comunicação, não importa se seja entre técnicos ou entre leigos, ela esteja baseada em premissas confiáveis. O que eu quero dizer com premissas confiáveis, tá? Ela precisa ter clareza, objetividade e está baseada em fatos e dados, né? A comunicação técnica, ela não é uma comunicação de opinião, tá? A comunicação técnica, ela é baseada em fatos concretos, certo? E aqui vai, então, a estrutura básica de um texto acadêmico, de um texto técnico, de um texto científico, que é bem diferente de um texto de ficção ou um texto de opinião, tá? Um texto técnico, que é o que o engenheiro mais usa, tá? Ele vai ter, em primeiro lugar, o título, tá? O título indica do que se trata o trabalho, tá? Ele vai ter o nome do autor, ou seja, quem produziu aquele trabalho, no caso seria você, tá? Também é importante identificar esse trabalho com a data e o local, que indica quando e onde ele foi realizado, tá? E aí, uma vez que o trabalho já está identificado, a gente vai entrar no conteúdo propriamente dito. A gente começa qualquer texto com uma introdução. Nessa introdução, tá, você vai apresentar o assunto do trabalho, juntamente com o objetivo, ou seja, do que se trata, que já está lá no título, né? E também a justificativa. A justificativa de um texto pretende mostrar o porquê que aquele texto foi concebido, qual a importância de fazer aquele relato, tá? Agora, uma coisa muito importante, especialmente em textos acadêmicos, em textos científicos, é a metodologia. Muitas vezes a gente acha que metodologia é uma questão de formalidade, é chato escrever metodologia, mas eu quero que você lembre por que a metodologia é importante. A metodologia é o passo a passo. A metodologia é o que descreve o que foi realizado para que o objetivo fosse alcançado. Por que a metodologia é importante? Porque a metodologia, em primeiro lugar, dá credibilidade ao autor, dá credibilidade àquela pesquisa realizada ou àquele texto escrito. Porque significa que ele foi escrito ou realizado de forma metódica, tá? Cada etapa foi pensada, foi planejada e foi executada conforme esse planejamento. Ele é resultado de um trabalho racional. A outra vantagem da metodologia, além de dar credibilidade para o trabalho, é que permite que outras pessoas possam refazer aquele trabalho em outras circunstâncias, em outros contextos. Por quê? Primeiro, você verifica se aquele trabalho de fato faz sentido nesses outros contextos. Segundo, porque você com isso alavanca conhecimento. Você permite que novas pesquisas, novos desenvolvimentos sejam realizados partindo do trabalho que você fez.
Então, a metodologia é fundamental num texto científico. Ela é fundamental para o desenvolvimento do conhecimento, tá? Então, vamos tratar com mais carinho essa etapa da metodologia. Ela não é mera formalidade, ela é importantíssima para a construção de conhecimento. Então, voltando à estrutura do trabalho, nós temos a metodologia, né, que, como eu disse, vai explicar como o trabalho foi realizado, né? Como eu já disse, ela dá credibilidade aos resultados e mostra que eles foram obtidos de forma metódica e racional, tá? A outra parte muito importante de um trabalho científico, de um texto técnico, né, que difere bastante de textos mais informais, é o referencial teórico, tá? O referencial teórico, ele, como o nome já diz, apresenta as teorias e os trabalhos anteriores que serviram de base para aquelas pesquisas que estão sendo relatadas naquele trabalho ali que está sendo apresentado, né? O referencial teórico, assim como a metodologia, ele tem a capacidade de mostrar que o autor conhece sobre o assunto, né? Isso também dá credibilidade ao autor daquele texto. Mostra que ele sabe do que está falando e, mais ainda, ele pesquisou. Antes dele começar a realizar aquele experimento, aquele trabalho, aquela pesquisa, ele fez uma pesquisa bibliográfica. Ele foi ver o que outros autores antes dele escreveram, tá? Isso é uma qualidade muito valorizada num engenheiro e num cientista, ou mais ainda no engenheiro cientista, tá? Então, continuando a estrutura do texto. Em seguida vem o desenvolvimento, tá? Você não vai encontrar nenhum capítulo chamado desenvolvimento. Desenvolvimento é, na verdade, o meio do texto que pode ter vários capítulos, tá? E nesses capítulos, nessa parte toda, é que estarão, tá, relatados o que foi executado, né? Todas as ações que foram planejadas na metodologia, tá? E quais foram os resultados obtidos. Ou seja, o desenvolvimento é o trabalho propriamente dito, tá? Depois disso vem a interpretação dos resultados, ou seja, aqueles resultados que foram apresentados no desenvolvimento vão ser analisados, interpretados nessa outra parte aqui, nesse outro capítulo, tá? Ou seja, com os conhecimentos do referencial teórico, tá? Você pode interpretar os resultados obtidos no desenvolvimento do trabalho e, com isso, né, você é capaz de dizer, de ser mais preciso ao dizer o que eles significam. Por fim, você tem a conclusão, né? Na conclusão, você retoma qual era o problema, né, o que você está buscando a solução, ou qual foi a pergunta de pesquisa, que isso vai estar lá no objetivo do trabalho, né? E você mostra que aquele objetivo foi atingido. No final de tudo, entra a bibliografia. A bibliografia é uma lista, tá? Ela é uma lista de toda a literatura consultada. Você consultou muita coisa aqui no referencial teórico, mas em outras partes você provavelmente também precisou consultar alguma literatura. Então, tudo isso vai ser listado na bibliografia. Então, depois de ter relembrado como se faz um texto científico, a importância da comunicação técnica, né, dessa competência comunicacional para o engenheiro, a próxima etapa que eu quero revisar com você é modelagem e solução de problemas. Lembrando que a principal função do engenheiro é solucionar problemas, tá? A gente tem que levar em conta que, para resolvê-lo, é preciso entendê-lo, tá? Então, modelar um problema, tá,
significa justamente construir uma representação que torne o problema inteligível, tá? Ou seja, você modela um problema para conseguir entendê-lo melhor, tá? Você modela para entender, mas você também modela para fazer os outros entenderem aquele problema. Então, o modelo também é uma ferramenta de comunicação, já que a gente falou agora há pouco sobre competência comunicacional, construir bons modelos também ajuda nesse sentido, né? Então, vamos dar uma olhadinha na concepção dos modelos propriamente dita, tá? A gente tem que ter em mente que um modelo se presta a um determinado fim, ou seja, a um determinado objetivo. Se você tem objetivos diferentes, provavelmente você vai modelar uma situação de formas diferentes. Então, você tem que, antes de começar a construir o seu modelo, perguntar: para que eu estou fazendo isso? Qual é o objetivo desse modelo? Tá? Então, quem concebe um modelo tem que ter consciência da sua finalidade. Tá? Quem modela deve responder às seguintes perguntas. Primeiro, para que estou construindo este modelo? O que eu quero descobrir? Tá? Que problema eu desejo resolver? Só a partir daí você vai começar a construção do modelo propriamente dito. E você tem alguns tipos de modelos que você pode lançar à mão, né? Um deles são as equações matemáticas, a gente chama isso de modelagem matemática. Engenheiro adora isso, tá? Mas é um tipo de modelo, de certa forma, complexo, né? E não necessariamente útil em qualquer situação, tá? Além dos modelos matemáticos, você também tem a modelagem computacional, né? Você usa o computador, né, para, muitas vezes, simular situações, né? Você usa muito a modelagem computacional quando você não consegue representar o problema em equações matemáticas exatas, mas você consegue reproduzir certos comportamentos daquela situação-problema, né? Então, você pode usar o computador para isso, a gente chama isso de modelagem computacional. Mas existem também modelos concretos, modelos que existem fisicamente. O maior exemplo disso são as maquetes, tá? As maquetes que arquiteto usa bastante, né, são exemplos de modelos também. Na mesma linha dos modelos concretos, você tem os protótipos, né? Os engenheiros mecânicos, por exemplo, quando vão projetar um novo equipamento, então um carro, então, por exemplo, eles fazem protótipos do que vai ser aquele produto no final das contas, tá? Além disso, tem também as plantas. Plantas são plantas baixas, né? Por exemplo, o engenheiro civil usa muito planta. Planta é um modelo que representa uma determinada construção, tá? E, além disso, também temos os esquemas em geral, tá? Os esquemas são modelos feitos, em geral, em 2D, né? Feito no papel ou na tela de um computador, tá? E esses esquemas, eles são muito úteis, tá? Para demonstrar coisas dinâmicas, coisas que estão em fluxo, tá? Os principais exemplos de esquema usados em engenharia são o modelo cibernético, você vai ver muito isso aqui ainda no seu curso, tá? E os fluxogramas, tá? Que representam o fluxo o fluxo de qualquer coisa entre várias etapas de processamento, enfim, tá? Aqui são tipos de modelos que você pode escolher para representar uma situação, problema que você quer resolver, tá? É bom a gente lembrar que isso tudo é uma questão de método, tá?
você representar uma situação problema, né, no modelo, é uma etapa. A próxima etapa, tá, é começar a construir uma solução. Então, uma pergunta que vem à cabeça quando a gente pensa em método é a seguinte: se todos os indivíduos são dotados de razão, tá, então o fato de alguns alcançarem melhores resultados do que outros está naquilo que eles podem estar fazendo de diferente, isto é, o método escolhido. O que a gente quer dizer aqui é que, dependendo do método que uma pessoa use, por mais inteligente que ela seja, ela pode chegar a resultados diferentes, tá? Então, vamos lembrar que qualquer um é capaz de obter resultados razoáveis, desde que siga um método adequado. Então, além do modelo, o método também é fundamental para a solução de problemas, tá? E quem melhor falou, ou quem ficou mais conhecido por falar sobre método, né, foi Descartes. Descartes apresentou para a gente o método científico, tá? O método científico refere-se fundamentalmente a algumas poucas regras que devemos respeitar para garantir que estejamos agindo de maneira racional em busca do conhecimento, tá? Por quê? Porque Descartes chamava a atenção para que os nossos sentidos e nossa razão são imperfeitos. A gente não pode confiar nos nossos sentidos simplesmente. É preciso buscar evidências, examinando e testando. Tá? No nosso caso, no caso de problemas de engenharia, a gente usa uma abordagem muito próxima do método científico, muitas vezes o próprio método científico. Agora, algo que é muito fácil de colocar em prática e hoje em dia espera-se que qualquer estagiário de engenharia ou qualquer engenheiro saiba utilizar é o método de solução de problemas, tá? O método de solução de problemas, ele pode ser dividido em 4 etapas: planejamento, execução, teste e ação corretiva, tá? No planejamento, a gente identifica o problema, comparando os resultados obtidos com a meta previamente estabelecida. A gente analisa essa situação-problema, observando fatos e dados, tá? Busca as causas fundamentais para aquele problema, tá? E faz um plano para solucioná-lo, tá? Atuando sobre essas causas fundamentais. Tá? Uma vez que o planejamento foi feito, chega a etapa de execução. Você vai colocar em prática as soluções que foram planejadas. Depois que você implanta as soluções, chega o momento de testá-las. Você vai verificar os resultados após a implementação da solução. Será que a meta foi atingida? Será que eu continuo tendo problema? Se a meta tiver sido atingida, ótimo, significa que a solução deu certo. Então, você vai incorporar aquela solução à rotina. Agora, muitas vezes pode acontecer dessa solução ter dado errado. Então, você precisa fazer uma ação corretiva. Você precisa buscar novas soluções. Você começa de novo a planejar, a buscar novas causas, né? E executar a nova solução, até chegar a um ponto que aqueles resultados deram certo, você conseguiu solucionar o problema. Então, você padroniza o processo, incorporando a solução à rotina operacional. Esse aqui é o método de solução de problemas, né, que se espera que qualquer engenheiro domine. É importante a gente notar o seguinte: esse método de solução de problemas, ele é muito coerente com o método científico. Na verdade, ele decorre do método científico, tá? Porque vamos reparar, ambos estão centrados na busca de evidências, tá, para suportar os fatos observados, tá? Esses métodos, eles não estão baseados na opinião, não, ele está baseado em evidências concretas, tá?
Além disso, ambos estão baseados na análise da situação-problema, tá? E da busca das possíveis causas. E mais ainda, se procura fazer a revisão das soluções encontradas, tá? Ou seja, a gente não interrompe o processo quando a gente acha que encontrou uma solução. A gente precisa testar a solução, tá? E aí a gente finaliza o ciclo. Tá? Bom, tendo revisto competências comunicacionais, tá? Modelagem e solução de problemas, a gente vai agora falar um pouquinho sobre qualidade e melhoria de processo. Por quê? Porque a melhoria de processo, tá? Que é um caminho para se obter qualidade, tá? Ela passa pela solução contínua de problemas que venham a aparecer. Tá? Então, primeiro vamos lembrar do conceito de qualidade. Tá? Primeiro a gente pode enxergar a qualidade como sendo adequação ao uso. Tá? Nessa visão da palavra qualidade, a gente tem duas opções. Uma, alta qualidade. Alta qualidade, né, tem a ver com produtos e serviços com certas características que são valorizadas pelo cliente. Tá? Baixa qualidade, né, seriam produtos, né, ou serviços com defeitos, né, que comprometem as suas funcionalidades, ou seja, a baixa qualidade atrapalha o uso, tá? E a alta qualidade favorece o uso. Tá? Mas existe também o termo qualidade em sentido amplo. Tá? Qualidade é também, tá, uma perspectiva, uma abordagem gerencial. Então, a gente pode entender aqui, tá, que é a qualidade no sentido amplo, é a qualidade de todos os processos e recursos, em todas as suas manifestações, de maneira a garantir que os produtos e serviços que resultem desses processos, tá, satisfaçam as pessoas, mas não só as pessoas que usam o produto final, mas todas as pessoas envolvidas. Tá? Então, daí vem o termo qualidade total, que se diferencia da palavra simplesmente qualidade que a gente encontra no dicionário. Quando o engenheiro fala em qualidade total, ele está se referindo, tá, a uma abordagem gerencial segundo a qual as atividades de controle são exercidas por todas as pessoas dentro da empresa, sistemática e metodicamente, tomando o cliente como razão de ser de todos os processos de organização. Então, eu queria que você lembrasse aqui do seguinte: qualidade é uma palavra que está no vocabulário de todo mundo, que diz respeito a coisas boas e coisas ruins. Tá? Só que, quando o engenheiro fala em qualidade, ele dá um passo além. Ele está falando da qualidade no sentido amplo. A qualidade como uma abordagem gerencial que permite que a gente melhore processos. E melhorando processos, a gente garante produtos e serviços que vão atender melhor aos consumidores finais, aos clientes, mas também a todas as pessoas que estão envolvidas ou que são impactadas por esse produto e serviço. Ou seja, a concepção de qualidade total, ela é muito mais ampla, tá? E ela permite uma melhoria contínua. Ou seja, a qualidade total no sentido amplo, ela favorece a qualidade naquele sentido coloquial da palavra, da boa qualidade, certo? Então, lembrando, qualidade total é uma abordagem gerencial que envolve todos e tem o cliente como foco principal. Só que cliente também enxergado de uma forma ampla, como todos aqueles que são impactados pelo produto e serviço ou pela operação, até pelo processo, tá? A gente falou em processo, tá? Processo, tá aqui, é um conjunto de atividades ou operações, tá? Que gera produtos e serviços
que vão ser úteis para o cliente, e ele faz isso a partir de matéria-primas e insumos entregues, ou serviços também entregues pelo fornecedor. Tá? Essa é a representação de um processo. Tá? O cliente, é importante a gente ver que, nesse sentido, o cliente é qualquer pessoa ou organização que seja afetada por produtos e processos de um fornecedor. Com essa definição, a gente chega a dois tipos de cliente. O cliente interno, que é aquele que faz parte da organização, que é um funcionário da organização. E o cliente externo, que é que está fora da organização fornecedora, tá? Ou seja, cliente não é só consumidor. Cliente é todo mundo impactado. Tá? Nessas definições, a gente também tem que considerar o conceito de problema. Problema é tudo aquilo que se distancia da meta. Tá? Se você tem uma meta que é que um determinado aparelho funcione, se o aparelho não está funcionando, você tem um problema. Tá? Se a meta é que você ganhe 50% a mais no próximo emprego e você não vai ganhar, então você tem um problema. Enfim, o problema se refere sempre a uma meta. Se você não atinge aquela meta, você tem um problema, tá? Mas a gente tem que considerar um outro conceito, que é o de variabilidade, tá? Variabilidade é um fenômeno que ocorre naturalmente e que está relacionado tanto a materiais, as condições ambientais ou operacionais, tá? E é um fenômeno que deve ser mantido dentro de um limite de tolerância, ou seja, não é porque uma coisa é natural que você pode deixar fora de controle. Não, a variabilidade leva em conta que tudo varia um pouco em torno da meta, ou muito longe da meta, mas que você precisa manter sob controle. Então, para garantir que produtos e serviços tenham qualidade, né, é necessário que os processos estejam estáveis e confiáveis. Então, produtos com qualidade depende de processos estáveis e confiáveis. Tá? Isso significa que, para as metas serem cumpridas, é preciso manter a variabilidade sob controle. Tá? Então, para finalizar, a gente tem que lembrar o seguinte: gerenciamento da qualidade passa por 3 etapas. O planejamento da qualidade, que você vai planejar as ações, né, para melhorar a qualidade. Depois, o controle da qualidade total, garantindo que o seu processo esteja todo dentro da meta de qualidade estabelecida no planejamento. E, enfim, a garantia de qualidade, que é aquela etapa em que todos os seus processos estão sob controle, a variabilidade também está controlada e você pode garantir qualidade futura para os seus clientes. Tá. Quais são os principais métodos e ferramentas, tá, para você fazer a gestão da qualidade? Tá? Aqui, nós, durante esse curso, nós vimos 4 métodos e ferramentas que vocês podem começar a colocar em prática. O primeiro deles, que é muito conhecido, é o método para melhoria contínua, chamado PDCA, que se refere a plan, planejar, do, executar, C, de checar, e A, de agir corretivamente. Tá? Esse método, né, ele é capaz de tratar os problemas de forma rotineira, contribuindo para a melhoria contínua dos processos. Ou seja, cada problema que aparece, eu trato solucionando e incorporando a solução à rotina. Com isso, eu melhoro todos os meus processos. Tá? Outro método muito importante é o método de análise de Pareto. Esse método serve para priorizar projetos. Por exemplo, se eu tenho vários problemas para serem resolvidos, tá, eu não tenho tantos recursos para resolvê-los todos ao mesmo tempo. Então, eu preciso
priorizar os problemas e transformar em projetos aqueles que são mais urgentes, aqueles que impactam mais fortemente no meu contexto, tá? Então, esse método de análise de Pareto, ele ajuda a estabelecer metas concretas com base em fatos e dados, tá? Então, ele é basicamente uma maneira de priorizar projetos, priorizar quais os problemas que eu vou resolver primeiro. Uma vez que você tenha identificado os problemas, escolhido os problemas que você quer resolver, tá? Você pode usar o diagrama de causa e efeito, ou o diagrama de Ishikawa, tá? Que serve para identificar possíveis causas de problema, tá? Ele é muito útil e muito fácil de ser usado. Ele é aquele que parece uma espinha de peixe, sabe? Um diagramazinho que parece uma espinha de peixe. Ele, embora muito simples, talvez até por ser muito simples, ele é muito útil na identificação das causas, tá? E a gente também viu o gráfico de controle, ou o gráfico de Shewhart, tá? Esse gráfico, ele é usado para verificar o desempenho de um processo em relação à meta, tá? É o gráfico que mostra se você está se distanciando ou não da meta, ou seja, se você está tendo um problema ou não, tá? E ele mostra também o limite de tolerância, o quanto você pode se afastar de uma meta sem que isso signifique que você esteja com um problema. Tá? Então, o gráfico de controle, ele é importantíssimo no gerenciamento de processos e no gerenciamento da qualidade. Tá? Já quase chegando no final da nossa revisão, nós temos gerenciamento de projetos. Tá? No gerenciamento de projetos, a gente viu que é um projeto, né, que o projeto é um esforço concentrado na obtenção de um resultado único. Por conta disso, ele é diferente de um processo, porque o processo ocorre sem tempo limitado, né? Então, o projeto visa um resultado diferente daqueles obtidos através da rotina operacional, tá? O projeto, então, é algo concentrado, tá? O gerenciamento de projetos passa pelo planejamento e controle das atividades do projeto. Tá? Os mecanismos de controle. O sucesso de um projeto depende basicamente de um planejamento bem feito e de um controle efetivo. É durante a fase do planejamento que são definidas as atividades que serão realizadas, tá? E no controle é quando se verifica se essa execução foi realizada conforme o planejado. Tá? Os elementos de um projeto são o escopo, que define o que vai ser feito, o tempo, que estabelece um cronograma, né? Que você conhece, com esse cronograma você consegue controlar o andamento do projeto, e, importantíssimo, o projeto tem que ter custos estabelecidos, né? É preciso estimar um orçamento, tá? Que seja respeitado. E o projeto tem também a equipe. A equipe são as pessoas que vão executar o projeto. Tá? Essas são 4 itens fundamentais na definição de um projeto. Tá? E no final do curso nós vimos, na última aula, os pioneiros da engenharia no Brasil, né? Nós vimos a história de Cristiano Ottoni, que foi o pai das estradas de ferro. Nós vimos André Rebouças, né? Que tem vários locais do Brasil que homenageiam o nome deste engenheiro. Tá? E temos Paulo de Fronten, considerado o patrono da engenharia brasileira. Tá? Os principais problemas enfrentados por esses pioneiros foram a integração geográfica, a modernização das técnicas construtivas, os sistemas de abastecimento de águas. Muitos desses problemas continuam valendo hoje, né? Mas o principal é lembrar o que eles tinham em comum. Eles conjugavam a carreira técnica com o magistério, eles assumiam responsabilidades empresariais e políticas e dedicavam-se aos estudos e se envolviam com problemas da sociedade. Eram engenheiros completos. Tá?
Então, essa foi a nossa última aula do curso de Introdução à Engenharia, tá? Quero agradecer a sua atenção e desejar um belo futuro pela frente.